Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio Brito, e hoje eu vou apresentar para vocês, o meu trabalho que se chama Autômatos Celulares na Formulação de Políticas Públicas e Mobilidade Urbana Sustentável. Agradeço o pessoal aí da SECAP, por poder apresentar esse trabalho. Então, nosso trabalho vai ser dividido aqui, essa apresentação, em 4 tópicos: indicadores, índices, autômatos celulares, metodologia, o IMUS, que é o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, os dados, e a ajuda dos ACs, assim como as considerações finais. O que são indicadores? É importante a gente compreender essa ideia dos indicadores para conseguir entender boa parte do que se trata, Usar os autômatos celulares na formulação de políticas públicas, em mobilidade urbana sustentável. Então, o que são indicadores? Para esse autor, que eu estou referenciando aí na tela, um indicador pode ser uma informação individual ou um conjunto delas. Sendo assim, deve ser algo relevante de ser analisado e deve conter as seguintes propriedades: ter clareza, quantificação estatística, lógica coerente e transmitir com eficiência o estado do fenômeno observado. Então a gente pode perceber que a ideia do indicador é a ideia de um dado fidedigno. Então, eu coloquei aqui como exemplo, aqui do lado, a fórmula da velocidade média. A velocidade média é a variação, da distância dividida pelo tempo, pela variação do tempo. Então, isso é um indicador. Então, o que são índices? O índice é considerado o nível superior da união, de um conjunto de indicadores ou variáveis e servirá como ferramenta de decisão e previsão de ações. Dessa forma, os índices são utilizados para simplificar parâmetros, de forma a auxiliar em sua interpretação e melhor compreensão. É parte da abstração, da geração de modelos, e tem como base os indicadores. Ou seja, em geral, um índice são um conjunto de indicadores que visa modelar um determinado problema. Como a gente pode colocar aqui no lado os exemplos: o IPCA, o NPC, o IGPM e o próprio IMUS, que é o que a gente vai tratar. O IPCA, por exemplo, ele vai medir a inflação. Então ele pega ali uma série de indicadores, que vão desde preço com transporte, moradia, alimentação, e faz uma média deles que transforma em um índice. Então, esses indicadores, eles vão tentar modelar, um conjunto de indicadores, conjunto de dados fidedignos, podemos dizer assim, vão modelar em um conjunto específico. Esse conjunto, geralmente, pode ser visto como um índice. O que são autômatos celulares? O modelo de AC é um modelo dinâmico com interações locais para refletir a evolução do sistema, onde o espaço e o tempo são considerados unidades discretas e o espaço é frequentemente representado como uma rede regular de 2 dimensões. Ou seja, um AC pode ser um conjunto computacional seguindo um algoritmo matemático com representações gráficas diversas, com a intenção de demonstrar como um determinado objeto de estudo que está sendo representado irá se comportar ao longo do tempo. E aí eu coloquei aqui do lado uma representação gráfica de um autômato celular. Esse autômato celular em questão, ele está querendo prever como que a ocupação urbana vai acontecer em um determinado local. Então a gente vê ao longo do tempo, por exemplo, que a ocupação começa com esses pontinhos verdes, e ao longo do tempo ela vai se manifestando dessa forma. Então, o que é um autômato celular? Ele é um modelo de simular, um modelo de simulação, uma forma de simular, com base em indicadores e em índices, como determinada coisa vai acontecer ao longo do tempo. Então, a metodologia aqui do nosso trabalho: revisão bibliográfica, análise de busca por dados e análise do autômato celular dos autores citados no IMUS, que são esses aqui, Eu, o Silva ABL, e o meu amigo Daniel Bonato Seco, quem eu dou menção honrosa aqui esse trabalho.
O IMUS. Então vamos falar do IMUS, né? O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, ele analisa 9 domínios. Esses domínios, né, que nós vamos chamar de grandes temas, são acessibilidade, aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura de transporte, modos não motorizados, planejamento integrado, tráfego e circulação urbana, né, e sistema de transporte público urbano. Então, quando a gente olha o IMUS, a gente pensa assim, o IMUS tem 87 indicadores, né, em 9 domínios. Esses 87 indicadores vão estar abrangendo ali 9 temas principais e ele vai dizer no final o quão próximo aquela região está de ser sustentável com relação à mobilidade ou não. Então a gente vê assim, no IMUS, para o uso, né, de dados, né, em geral, né, para o uso de índices em geral, a gente precisa de dados, né? São trabalhos muito centrados a dados. A questão é que, principalmente no Brasil, nem sempre esses dados estão ali facilmente disponíveis. Isso se dá porque nas prefeituras, por exemplo, nem sempre há um repositório de dados específicos, né? Ainda mais que venham abranger todos esses temas que estão atrelados a um índice de mobilidade urbana sustentável. Né? No contexto brasileiro, a gente tem 5.570 cidades, segundo o IBGE, 26 estados, né? E mais o Distrito Federal. E, em contrapartida, né, se a gente for fazer essa mesma análise na União Europeia, há um repositório de dados, né, dos países, das províncias, né, do equivalente de cidades. Então, fica muito mais fácil usar esse índice lá, por exemplo. E aí, como que um AC pode ajudar, né, o autômato celular? Pela capacidade, né, de autômatos celulares em simular dados e cenários e a alta complexidade do nosso país, os ACs atrelados ao IMUS, índices similares, podem agregar com relação aos dados faltantes e na simulação de cenários, permitindo maior compreensão sobre a tomada de determinadas ações. Ou seja, o autômato celular é uma modelagem matemática. Então, essa modelagem já acontece no índice. O índice já é essa modelagem. Você passa essa modelagem para a linguagem computacional de um AC e aí você pode simular as partes que você não necessariamente conseguiu coletar de dados. Então, você faz uma análise real junto com uma análise simulada, a fim de compreender ali a probabilidade de determinados cenários acontecerem. E, é claro, analisar também como determinadas ações podem impactar nesse cenário. Então, a ideia de trazer a composição de autômatos celulares para dentro do IMUS é uma ideia de agregar ao que o IMUS já faz. É trazer um plus para tudo isso. Né? Até o momento, a gente não tem ainda um protótipo desse autômato celular. Né? Eu pretendo fazer pelo menos um protótipo em um trabalho futuro, né? Para uma publicação futura, e ainda está em processo. O IMUS como modelo, né? Ele já é um modelo matemático, né? É um modelo já de aplicação. Então, trazer ele para a lógica do autômato celular só vai ajudar como um modelo preditivo de cenários, como um modelo de simulação de cenários, né? Vai ser possível agregar isso, né? E mostrar tendências ao longo do tempo, né? Que é onde os autômatos celulares são muito bons. E eu coloquei aqui também a lógica do IMUS, né? O IMUS é uma média ali desses 87 indicadores que passam pelos domínios que eu disse. Eu espero que a ideia tenha ficado um pouco mais clara, mais elucidada. Mais uma vez, agradeço todo o pessoal do CCAP por ter aceito o meu trabalho e ter me dado essa oportunidade de divulgar um pouco mais sobre essa questão de mobilidade urbana sustentável e os aspectos computacionais, né, e matemáticos de um autômato celular. Mais uma vez, muito obrigado a todos, né, e bom evento.